Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Hoje num cenário um pouco diferente, já com algumas mudanças. O Sistema Tati vem mudando toda a programação na TV e também nas rádios. Então, com isso, vocês terão novidades nos próximos programas. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o futuro do país. Eu sempre ouvi que a minha geração era o futuro do país. E hoje a minha geração está aí trabalhando, mas esperando o quê? Sempre uma nova geração. Então nós temos que pensar sempre nas novas gerações. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a Mônica Rigg, que ela é diretora da Unidade Portugal do SEB-COC aqui em Ribeirão Preto. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Valdir. Boa tarde a todos. Olá a todos. Mônica, que coisa boa, hein? 19 anos, né? Nós temos que salientar aqui que no dia 5 de agosto de 2011, a Coquilândia, que é uma cidade, é um modelo de cidade com todas as instituições, com todos os aparelhos que uma cidade tem, que fica aqui na Unidade Portugal, né, Mônica? Então, exatamente. O grande objetivo, a comemoração é dos 19 anos da Coquilândia. Exatamente, Valdir. A gente está muito feliz, a gente vive numa festa constante por conta de observar que ao longo desses anos os resultados têm sido muito bonitos, principalmente com o retorno de ex-alunos. Para você ter uma ideia, no aniversário da Coquilândia, quem vai fazer o cerimonial é um ex-aluno, uma ex-autoridade, na realidade é um prefeito que estará conosco, que foi prefeito em 2007. Hoje ele estuda conosco na outra unidade e se propôs com muito carinho a ser o cerimonialista de todo o evento. Na realidade, a minicidade trabalha com toda essa preocupação de cidadania, de ética, de valores humanos. E esse cuidado que a gente tem desde a educação infantil até o fundamental, a gente observa de uma forma muito gostosa no dia a dia na escola. Por que surgiu a Coquilândia? É uma minicidade onde a gente ensina para as crianças, de uma maneira geral, algumas situações, alguns conteúdos que são de difícil entendimento. Complicado você explicar para uma criança de 6, 7 anos o que é um banco, um pronto-socorro, como que ele trabalha o dinheiro. Eu quero comprar alguma coisa, não tem dinheiro hoje, papai, não tem dinheiro, mamãe. Dá um cheque, então, passa um cartão de crédito. Inclusive a iniciação da educação financeira. Também. Quer dizer, é um processo que a criança, a partir de qual idade, Mônica? A partir de... há situações específicas de conteúdo a serem trabalhados dependendo da faixa etária das crianças. Há algumas coisas específicas a partir de 1 ano e meio, quando eles chegam conosco. Por exemplo, nós temos lá uma residência, eles degustam algumas coisas na residência em aulas de culinária, aprendem a receber visitas, aprendem a organizar determinados espaços. Nós temos também lá a Câmara Municipal. Temos uma campanha eleitoral que acontece todos os anos, com vereadores, com prefeitos, com secretários de governo. Então, normalmente, no segundo semestre, começamos com a campanha eleitoral e nos mesmos moldes que a campanha eleitoral acontece para os adultos também, com os partidos divididos pelas salas de aula, e inclusive com voto eletrônico, é uma coisa bem interessante. Não, isso é interessante. Eu conheço bem a estrutura da Coquilândia e eu participei de alguns processos eleitorais lá, convidado pelo idealizador, Dr. Chaim Zaya, né, que teve essa ideia, uma brilhante ideia, né, de ter uma estrutura em Ribeirão Preto de uma minicidade, né? E eu percebo o seguinte, a vontade dos vereadores, né, na captação de votos, né, lutando pelo voto e com uma política limpa, né? Quer dizer, não tem aquela coisa que infelizmente nós acabamos assistindo aí diretamente casos tristes, né? Então, quer dizer, a base de tudo é isso, quer dizer, a escola ela tem estrutura para oferecer essa parte mais complexa, mas aquela educação familiar, do lar, é um complemento, Mônica. Como que você entende essa situação? É fundamental, Valdir. Eu acho que desde que o mundo é mundo, a escola ela só existe com o apoio da família, né? E nessa perfeita harmonia. Machado de Assis já dizia que os educadores e pais só atingirão o objetivo quando forem firmes e amáveis ao mesmo tempo. Então, desde a época dele, educadores e pais.
Então, isso é muito nítido. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter todo esse apoio da família e o apoio da escola para que eles consigam ter uma educação integral, uma formação realmente diferenciada. Para que se sintam seguros, para que busquem autonomia, para que sejam éticos, né, para que tenham respeito. Então, são valores humanos fundamentais para que eles consigam chegar nesse futuro, como nós chegamos, tranquilos. É importante salientar, né, que no passado tinha aquela história, o respeito pelo professor era muito grande. Então, quando os pais, por alguma razão, ou eram chamados à escola, ou algum diálogo com o diretor, com o professor, era muito respeitado aquele diálogo. Hoje não, os pais chegam com uma certa arrogância. Isso eu estou falando de uma forma geral, quer dizer, a mudança, o excesso de proteção aos filhos. Quer dizer, então cria-se um problema sério, um conflito, né? Por quê? Tem que ser uma união, tem que ser uma junção de forças, né, para ter uma educação. E no meu ponto de vista, existe um excesso de proteção para os filhos. A gente vive um momento diferente. Até outro dia, dando uma olhada numa matéria da Eliane Brum, que é uma jornalista, ela comentando assim, o momento em que os pais vivem com os filhos, porque eles já se sentem culpados desde que os filhos vêm ao mundo. Na realidade, querendo buscar uma felicidade para os próprios filhos e não deixando que as coisas aconteçam ao seu momento. O que a gente observa, por exemplo, é que, de uma maneira geral, está faltando cordialidade no mundo. A gente precisa retomar essa delicadeza na forma de tratar o outro, na forma de tratar o planeta, o meio ambiente, os animais. De uma forma geral, os alunos e os filhos, eles buscam nos adultos, nos pais, nos tios, nos avós, nas pessoas que estão com eles buscam uma referência. Se essa referência for uma referência importante, boa, de bons hábitos, de respeito, é claro que ele vai trazer isso para a vida dele. Não dá para a gente generalizar, mas há situações em que a gente observa uma falta de cordialidade, seja no trânsito, seja às vezes nas famílias que você observa, pegou um papel de bala e jogou pelo vidro. São situações que a escola sozinha não consegue resolver. Por mais campanhas que a gente faça, a gente precisa ter esse apoio das famílias. Então, o não fazer fila dupla quando vai deixar um filho na escola. Esses cuidados que independem das crianças, independem dos professores, da própria escola. Isso a gente tem que buscar realmente nas famílias. Mas, Mônica, eu vou te chamar de Pode tia te Mônica, chamar de porque tia Mônica. Muitos conhecem a Mônica como tia Mônica, né? E eu também, num primeiro momento, há muitos anos atrás, era tia Mônica. Mas, Mônica, veja bem, dentro desse choque natural que vem acontecendo, porque, infelizmente, outras gerações da família daquela criança não tiveram a oportunidade de ter uma educação básica, ambiental, educação, às vezes, coisas simples, e acabam passando para a criança algo errado. E esse choque, Mônica, você faz um trabalho, a Coquilândia faz um trabalho de cidadania, e aquela criança vem com uma informação diferente. Tem um ponto de equilíbrio, hein? Daí a necessidade da gente contar com as famílias desde o momento em que eles chegam até a escola para conhecê-lo. A gente já compartilha com essa família quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, de que forma que a gente vai acompanhar essa criança desde a educação infantil até, na realidade, até a graduação, pós-graduação. O que se espera é que os nossos alunos nunca deixem de estudar. A formação continuada, ela é esperada por todos, e principalmente por nós que estamos dentro da escola. O fato de um aluno trabalhar o conhecimento, a compreensão, aplicar o que ele aprendeu, entendeu? É muito importante. E é fundamental. Então não adianta, se você ficar isolado, a família faz uma coisa, a escola faz outra, não resolve. Desde as reuniões inaugurais que nós fazemos no início do ano, onde nós trabalhamos com as famílias, tudo que vai ser assim, realizado pelos alunos num determinado ano, isso acompanhado, a gente tem muita ligação com as famílias, as coordenações ligam, então para cada segmento existe uma coordenação, embora seja um espaço grande, que é um privilégio a gente estar no espaço... Quantos metros, Mônica, você tem lá? 33 mil metros quadrados. Nossa.
Só para a Coquilândia são 3 mil metros quadrados. É muito gostoso, é uma área fantástica. Porém, embora seja grande, eu tenho espaços separados, com coordenações separadas para educação infantil, para ensino fundamental, séries iniciais, existe um espaço só para primeiro, segundo e terceiros anos, outro para quarto e quintos anos e para sextos e sétimos anos. E com alguns diferenciais maravilhosos, por exemplo, a Coquilândia, que é Não, e a Fazendinha? A Fazendinha eu acho fascinante. E a Fazendinha está aberta à população? Fica aberta aos sábados e domingos. Para qualquer pessoa da cidade? Qualquer pessoa da cidade. Pode conhecer? Pode conhecer. A gente recebe, inclusive, outro dia ligaram do aeroporto perguntando se poderia, uma pessoa que estava lá, se poderia vir com a família, estava aguardando um voo, se poderia vir conhecer. Foi muito bacana. E sempre um cafezinho lá? Sempre um cafezinho, um bolo, né, um cafezinho do fogão a lenha ainda, é uma coisa muito interessante. Muito interessante, aí tem a vaquinha, a ovelha, a galinha, quer dizer, isso acaba criando uma situação dentro da cidade, da zona rural. Exatamente. Quer dizer, é mais uma força na educação. Para a gente trabalhar a educação ambiental, inclusive, né, porque não são todas as crianças que têm essas possibilidades, e principalmente o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais, com os seres vivos. A gente acaba fazendo um trabalho também de nutrição, trabalhamos com a horta, né? Eles fazem algumas saladas de fruta, fazem... Mas, Mônica, nós fizemos uma entrevista hoje na Coquilândia. Eu só vou pedir um intervalo de 1 minutinho, nós vamos voltar com uma matéria realizada lá para conhecer melhor, porque falar é uma coisa, nada é melhor que algumas imagens, né? É só 1 minutinho, Ribeirão S.A. volta em 1 minuto. Voltamos com o Ribeirão S.A., hoje falando sobre a Coquilândia, essa mini cidade que existe aqui na nossa cidade. E nós mandamos para lá o nosso repórter Davi Florim. Ele foi lá fazer uma matéria para mostrar em imagens o que é a Coquilândia. Vamos ver o BT? Olhando para o alto deste prédio, fica difícil descobrir em qual local de Ribeirão Preto nós estamos. Mas voltando em mim, fica fácil concluir que nós estamos em uma mini cidade. Trata-se da Coquilândia. Uma cidade de gente pequena, mas que no futuro, com toda essa infraestrutura, se tornará gente grande, pessoas de caráter, pessoas que conhecem a educação e, principalmente, boas pessoas que irão compor a sociedade em toda Ribeirão Preto e região. Em outros locais do Brasil também há uma espécie de Coquilândia. Em Vila Velha, a Vilalândia. Em Araçatuba, uma outra cidade bastante semelhante com a Coquilândia, no caso a Tatilândia. Então, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Tati para Ribeirão Preto e região, vamos mostrar agora o que tem de novo aqui na Coquilândia, que completa 19 anos nesta sexta-feira, 5 de agosto, em Ribeirão Preto. Você gosta aqui da Coquilândia? Sim, inteirinha. O que é mais legal aqui? Os parquinhos, porque cada ano tem uma coisa nova. A Coquilândia está comemorando 19 anos. São 19 anos de história e aqui ao meu lado está a professora Iara, que tem muitas outras histórias para contar, né, professora? O que hoje a Coquilândia representa, não só para os alunos deste local, como para Ribeirão Preto? Olha, a Coquilândia é uma construção dia a dia que as próprias crianças fazem, tá? A Coquilândia, ela é a realização de um sonho. Aqui dentro, a criança tem a possibilidade de exercer a cidadania, a responsabilidade social, valores e atitudes e mudança de comportamento, viu, Davi? Então, nós aqui registramos histórias dos nossos alunos, construindo essa minicidade em atitudes, em propostas e desafios. E todos os projetos que aqui passaram pela Coquilândia foram validados e ganhamos assim, como se fossem medalhas. Então, faça parte, dá brinque, voluntariado, porque são projetos validados por esses órgãos. E o último que nós ganhamos foi da Unesco. Tá? Ela validou
todos os nossos projetos da Coquilândia. Então hoje, desde 2009, nós somos embaixadores da Unesco. O projeto que a Unesco lança para o mundo é o que a Coquilândia faz. 19 anos de sucesso, 19 anos de Coquilândia. Interessante, né? Dá para entender um pouquinho da Coquilândia, mas a minha sugestão é a seguinte: visitar realmente, conhecer pessoalmente a Coquilândia, o trabalho que é feito em toda a estrutura, o dia a dia, quer dizer, a importância de passar valores, Mônica. Acho que o fundamental é isso, né? Exatamente. E lembrar que ela fica aberta, a fazendinha e os espaços educacionais ficam abertos aos sábados das 9 às 15 e aos domingos das 9 às 13. Sempre com monitores que podem acompanhar os visitantes, as crianças, as famílias. Há um espaçozinho, inclusive, tipo de um cybercafé, para as pessoas que queiram aproveitar para dar uma olhadinha em e-mails, sem problema nenhum. Um lado importante, Mônica, observar o seguinte, né? Nesse mundo, nós que cuidamos do mundo corporativo de Ribeirão Preto, tentamos ter uma abordagem justamente no futuro empresarial da cidade. Nós entendemos o seguinte: então, com 19 anos, vocês já formaram gerações, né? Porque a criança entra com o quê? 3, 4 anos na escola? 1 ano e meio. 1 ano e meio, na Coquilândia, a partir de 1 ano e meio. Quer dizer, ela começa a ter uma certa noção do mundo, acho que com 2, 3 anos, né? E se você tem 19, então você já tem alunos aí, já praticamente na vida profissional. São muitos deles. A gente recebe e-mails de alunos que estão em multinacionais, contando o tanto que foi importante. Eles têm um carinho muito especial pela Unidade Portugal, inclusive. Hoje, conversando com alguns alunos que já estiveram conosco, eles falaram: tia Mônica, nós vamos abrir uma comunidade dos ex-alunos da Unidade Portugal. São coisas que nos emocionam, porque é você observar o resultado na vida, né, de uma formação, de todo aquele cuidado das pessoas que realmente acreditaram na escola, nos educadores, e observar esses meninos hoje é uma coisa que não tem preço. Eu até tive a possibilidade de escrever isso para o nosso site, na palavra da diretora, e foi um exemplo que eu coloquei. É você ter a certeza dos resultados nos alunos que já passaram pela nossa escola. Nada melhor, né, do que a coisa comprovada. Você observa, por exemplo, hoje, né, essa preocupação que o SEBCOC tem de equilibrar valores humanos com tecnologia, é exatamente isso. Como a gente tem essa preocupação de trazer o entusiasmo dos mais novos com a experiência dos mais velhos, que na realidade eu vejo também muitas pessoas mais sábias quando estão mais maduras, né? E vejo também, às vezes, algumas pessoas mais novas não tão entusiasmadas quanto os mais velhos. Então, é fundamental você buscar esse equilíbrio. Talvez equilíbrio seja a melhor palavra. E é exatamente o que nós buscamos, é não perder de vista, em hipótese alguma, os valores humanos, que são essenciais para a formação de qualquer ser humano, mas também sem perder a tecnologia, que está aí. As crianças hoje, de uma certa maneira, nascem alfabetizadas em tecnologia, eles dão um show, são extremamente rápidos. Se você for observar há 19 anos, quando foi criada a Coquilândia, ninguém falava em celular. Ninguém falava naquela época ainda em e-mail, quer dizer, é tudo muito rápido. Hoje, antes se falava, muda alguma coisa por semana, hoje muda por segundo. É tudo muito ágil e a gente tem que acompanhar, mas acompanhar de uma maneira serena, porque senão as pessoas não vão... Mônica, é interessante isso, eu estou refletindo, estou lembrando, eu estive na inauguração da Coquilândia há 19 anos atrás. Os valores, se você analisar, os principais valores, os fundamentos da educação e da cidadania continuam valendo, que são os mesmos valores. Exatamente. Nós temos que reafirmar alguns valores. Exatamente. Quer dizer, toda essa mudança tecnológica que aconteceu não influenciou nesse lado, que é o mais importante, que é a formação do caráter. Exatamente. Quer dizer, então, isso acho que é o principal valor, quer dizer, que tem que ser focado. Não e os podemos pais, deixar, aí essa relação com os pais acho que é muito importante, quer dizer, o pai entender o trabalho da escola. Hoje, o que é, você como educadora, como é feito esse trabalho, Mônica? Como eu comentei com você, quando as famílias têm a noção real dos princípios da escola, e quando esses princípios batem com os princípios da família, no sentido da busca pelo respeito, pela solidariedade, por uma educação que priorize alguns hábitos importantes. Por exemplo, nós trabalhamos com os nossos alunos o hábito de estudar todos os dias um pouquinho. E o que isso traz de bom?
que ele não fica estudando só na véspera das provas. Não adianta a gente falar que não vai ter prova, que a avaliação é uma coisa solta. Não é, a vida não é desse jeito. Nós não podemos mostrar para os nossos filhos e para os nossos alunos um mundo cor-de-rosa, quando na realidade ele não é. Há algumas situações lá na frente, na adolescência, na vida adulta, que ele vai ter que saber resolver problemas e que se ele achar que sempre vai ter alguém para resolver por eles, alguém foi omisso. Nem a escola, nem a família poderão ser omissos nesse sentido. Mas os pais estão evoluindo como a escola está evoluindo? Estão sempre juntos. Então é muito importante essa troca. Né? Nós costumamos não ter problemas com as famílias. Nós normalmente chamamos as famílias quando as crianças apresentam alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade de aprendizagem. Essas situações são sempre resolvidas de forma individualizada, nunca na frente de demais pessoas, porque são situações únicas. Cada filho é um, cada aluno é um. Da mesma forma como a gente acha desagradável quando algumas pessoas querem resolver situações que poderiam ser resolvidas de uma forma mais tranquila, entre coordenação e pais, a gente não expõe nenhum filho, nenhum aluno, em hipótese alguma. Esse é o nosso princípio maior. Então, quando as famílias nos trazem, a gente consegue conversar de uma maneira tranquila, serena, é muito importante, porque isso vai trazer um bem-estar muito grande para o filho. A gente precisa observar a autoestima das crianças, observar a socialização das crianças. E existe aquele ditado, né, que a gente comenta com as professoras, é uma coisa antiga, mas que vale até hoje. Aquele aluno que não merece carinho é o que mais precisa dele. Todos merecem um carinho fundamental. Por quê? Ele está ali aguardando um adulto que hoje é mediador. Houve uma época em que o professor passava conhecimento para o aluno. Hoje, nós aprendemos muito com os alunos. É interação por conta aluno-professor. da própria tecnologia. Se você for pensar hoje, todas as informações estão no próprio computador. Quer dizer, a um minutinho ele está com tudo ali. Veja os diferenciais que nós temos. Nós temos uma mesa digital, nós temos livro mágico em 3D com realidade aumentada, nós temos lousa touch. Quando que a gente imaginaria que trabalharíamos numa sala que você abre, no mesmo esquema que a lousa do Fantástico, por exemplo, né? Que você abre uma figura, deixa do tamanho que você quer. Quer dizer, isso a partir de qual idade, Mônica? A lousa é a partir da educação infantil nós temos com as crianças. Nós temos espaços diferenciados para trabalhar. Quer dizer, ela já vem no mundo que ela vai encontrar lá fora. Quer dizer, é o mundo real. Exatamente. Assim, os estímulos são muitos, né? E a gente precisa trabalhar junto a isso aí. Então, o que a gente observa com relação às famílias é que eles, quando trazem as crianças à escola, é uma adaptação para as famílias também. Aconteceu uma coisa muito fantástica agora no início desse semestre. Recebemos muitos alunos que mudaram para Ribeirão ou mudaram de escola. Estamos vivendo um momento maravilhoso em que a adaptação dos alunos foi extremamente tranquila. Em 3 dias de segundo semestre não temos nem mãe, nem avó, nem babá, não tem ninguém na escola e as crianças estão muito bem. Em quantos dias, Mônica? Em 3 dias. Os alunos na quarta-feira nós não tínhamos normal? mais ninguém, já estava todo mundo acomodado dentro das suas salas. Isso eu estou falando de educação infantil. Os maiores, então, chegaram já. Qual a principal razão? Porque eu sei que a adaptação para algumas crianças é um tempo doloroso e longo às vezes. Qual é o segredo para ficar um tempo tão curto? Eu acredito que sejam os diferenciais. Você chegar num espaço onde você tem animais de verdade, você tem espaços diferenciados, por exemplo, o espaço da Lolita, do Dudu, estou falando da Turma Coque, que são personagens que compõem alguns espaços. Esses espaços, nós trouxemos essa ideia de Reggio Emília, na Itália, que tem uma das maiores experiências de educação no mundo, de educação infantil, inclusive. E nós montamos, filtramos algumas ideias de lá e montamos alguma coisa bem direcionada para as crianças da educação infantil.
Então, por exemplo, no espaço do Dudu, nós trabalhamos com a linguagem musical, afetivo-social, no espaço da Lolita, com a oralidade, com todo o desenvolvimento de novas palavras, no espaço da Tina, com artes e assim por diante. Nós, durante muitos anos, exibimos aqui o Tati, Turma Coque na TV, que foi uma fase muito legal, um trabalho muito interessante, que retratava toda essa situação. Mônica, infelizmente, nosso tempo está acabando, papo muito agradável. Quero agradecer a sua presença aqui no Ribeirão S.A. e desejar muitos e muitos anos para a Coquilândia, né? Que com toda essa energia, com toda essa vontade, com todo esse amor que você fala pela Coquilândia, por toda aquela estrutura, muito sucesso para você. Obrigada e aguardo vocês lá para conhecer, tá bom? Um abraço. Obrigada. Ribeirão, obrigado você, Mônica. Ribeirão S.A. fica por aqui, nesse novo estúdio, e até a próxima semana.